Boa noite. Boa noite, pessoal. Acho que eu comecei a entrar agora. Boa noite. A gente vai falar hoje sobre cólica nos bebês, tá? Tratamento de cólica nos pacientes pediátricos. Deixa eu só fixar aqui o tema para a gente começar a nossa live. Agora. Beleza, pessoal? Então, boa noite. Vocês estão me ouvindo legal? Me deem um legalzinho aí, por favor, para eu ver se está tudo ok para a gente prosseguir. Quem estiver me ouvindo, por favor, só coloca um legalzinho aí nos comentários para eu saber que tá tudo ok. E a gente começar. Boa noite. Tá ok? Estão me ouvindo legal, né? Beleza. Então, bora lá, pessoal. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre o tratamento das cólicas no paciente pediátrico, certo? Uma das queixas mais comuns que chegam no consultório, é algo bem recorrente, certo? Então, eu achei um tema importante para a gente discutir, porque muita gente não sabe que a fisioterapia trata as cólicas, né? Que o fisioterapeuta que trabalha com a terapia manual, ele consegue tratar esse tipo de paciente e ajudar nessas disfunções, que a gente sabe que é um pé no saco aí para os pais, né? O bebê sofre muito, não dorme, chora demais, sente muita dor, tá? Toma remédio, não resolve, ouve de muita gente que é normal, que vai passar, certo? E muita gente não tem noção de que a gente consegue ajudar esse tipo de paciente, beleza? Então é por isso que eu quis trazer. Mas para a gente começar o nosso tema, eu trouxe até uma leve definição, uma breve definição, na verdade, do que é cólica aqui, só para a gente se conceituar um pouquinho, porque na minha prática clínica no consultório, o que eu vejo é que o bebê chorou, está desconfortável, é cólica, certo? O bebê não está dormindo, é cólica. Então, tudo gira em torno dessa cólica, tudo as pessoas acham que é cólica e não é bem assim, tá? A gente precisa saber de fato quais são os sinais, os sintomas, o que é que o bebezinho apresenta pra gente, para de fato a gente conseguir dizer se ele está sofrendo ou não com cólica, beleza? Então eu trouxe uma definição que a cólica infantil é uma síndrome comportamental associada a uma irritabilidade e ao choro do bebê, tá? Quando sente desconforto, o bebê ele pode chorar tanto a ponto de ficar todo vermelhinho e encolher suas pernas. Geralmente tem horários pré-determinados, que é no final da tarde ou no meio da madrugada, e é aquele tipo de choro inconsolável, tá? Então não adianta muito você fazer alguma coisa, pegar no colo, dar o peito, não vai adiantar. Geralmente é um bebezinho que, se tiver com cólica, isso não ajuda, ele não para de chorar, beleza? Então é uma leve definição. Existe muita diferença entre alguns sinais que o bebê pode apresentar, associados ou não. Por exemplo, disquesia e gases, ele pode ser muito confundido com a cólica, facilmente confundido com a cólica, certo? Então eu vou aqui falar um pouquinho de cada um para vocês terem a noção, para quando aparecer aí no consultório de vocês, ou para quando alguma mamãe começar a relatar, você já entendeu o que é que aquele bebezinho ele está sofrendo, beleza? Então, primeiramente falando da cólica, que é o nosso tema. Como eu falei anteriormente para vocês, então é aquele tipo de choro inconsolável, certo? O bebezinho ele tem os picos de crise que geralmente são no final da tarde ou no meio da madrugada. Os novos guidelines falam que o bebê ele precisa chorar mais de 3 horas por dia para a gente conseguir bater o martelo e definir que essa criança está sofrendo com cólica abdominal, tá? E não necessariamente ela precisa ser seguida, as 3 horas seguidas. Bora lá um exemplo. Teve uma crise no meio da tarde, o bebezinho ficou lá chorando 1 hora seguida, inconsolável. Nada ajudava esse bebê. Já pode acender o alerta vermelho aí. Quando foi na madrugada, outra crise, o bebê passou 2, 3 horas chorando inconsolavelmente, nada acalmava esse bebê. Então aí você já pode entender que pode ser
pode ser sim uma cólicazinha, tá? Que tá influenciando esse bebê a ficar muito irritado e tá gerando esse desconforto nele, beleza? Então, a cólica geralmente ela aparece ainda entre o 15º e o 17º dia de vida após o nascimento, certo? Ela tem um pico aí de crise entre as 4ª e 6ª semanas de gestação, de nascimento, perdão. E pode chegar, né? Geralmente, na verdade, ela vai diminuindo e vai melhorando e se resolve no 3º mês de vida. Mas os novos guidelines também de pediatria já traz que pode se estender um pouco mais. Já está descrito na literatura que pode chegar até o 5º mês de vida do bebê. Ele ainda pode apresentar episódios de crise de cólicas, beleza? Então fica ligado nisso aí, porque a gente ouve muito que o bebezinho com 3 meses vai passar. Mãe, se preocupa não que com 3 meses passa, beleza? Então é importante vocês saberem disso aí também, certo? Como eu falei para vocês, aquele choro inconsolável. Diferente de gases, pessoal, que muita gente também confunde, que gases é uma coisa anormal, certo? Mas não. Gases, ele é normal, é fisiológico, faz parte do processo ali digestivo. Então, o bebezinho ter gases no processo digestivo, na eliminação das fezes, isso é comum, é normal, tá? O que não é normal é o bebê, ele ter uma dificuldade, chorar muito, ter crises, você vê que a barriga fica hiper mega distendida e ele sofre muito para soltar, né, eliminar esses gases. Então aí a gente pode entender que é algo que está fugindo um pouquinho do padrão, tá? Mas ter gases naturalmente é comum, certo? Faz parte desse processo digestivo. Então assim, geralmente o bebê quando ele está com acúmulo de gases, ele vai ficar se contorcendo durante o dia e dá aquele choro, né? E fica irritado e a gente vê aquela barriga distendida, mas aí solta o pum, se alivia, fica tudo tranquilo, tá? Geralmente isso é o gases, tá certo? Diferente da disquesia, pessoal, que a disquesia ela é muito confundida com a cólica, né, que o bebê se espreme, fica se contorcendo, ela pode apresentar uma dificuldade. Na verdade, a disquesia, a definição, ela é uma dificuldade do bebê evacuar, certo? Então o bebê precisa colocar muita força, ele faz muita força, só que é uma força desorganizada. Ele não consegue fazer força na musculatura correta, tá? Então a gente consegue ir lá no banheiro, sentar no vaso, contrair o nosso abdômen, relaxar a nossa pelve e a gente consegue fazer, defecar, evacuar tranquilamente. O bebê ele não tem isso. Então é uma força desorganizada. Quando ele quer lá evacuar, ele faz uma força excessiva, contrai abdômen, contrai pelve e acaba dificultando ainda mais a saída aí desse cocôzinho, certo? E isso se dá por quê? Pela questão realmente da imaturidade do sistema gastrointestinal do bebê, certo? Por quê? Precisa existir uma sincronia, precisa existir uma movimentação adequada para que aquele sistema visceral ele consiga trabalhar da melhor forma possível. E realmente essa imaturidade pode acontecer isso. O bebê ele não consegue ter ainda aquele controle efetivo da musculatura, né? Ele não tem essa noção. Então isso pode acontecer, né? Frequentemente acontece no consultório, o bebê com disquesia, se acontece, se espreme, quando faz cocô, alivia, tá? Um detalhe importante, na disquesia, a textura das fezes, ela não muda, certo, pessoal? Ela continua pastosa, tá? Se acontecer do bebê se contorcer, se espremer, colocar muita força para evacuar, mas a textura das fezes ela muda, né? Ela fica mais ressecada, isso aí a gente já está diante de um quadro de constipação, de ressecamento. É diferente da disquesia. O ressecamento ele não é fisiológico, tá? A disquesia até certo ponto a gente entende que faz parte da imaturidade do sistema gastrointestinal. Pode acontecer de no início das fezes ter um tampão ali mais ressecado, mas depois elas saem mais pastosas, beleza? Então isso a gente pode ser classificado como uma disquesia, tá? Se mudou a textura de fezes, está mais ressecada, aí a gente está diante de um quadro de constipação, beleza? Alguém falou alguma coisa? Quem tiver pergunta, pessoal, pode ir falando aí, no final da live eu vou responder todo mundo, beleza? Então, essa é a grande diferença desses quadros que é bastante confundido lá no consultório, né?
que é a cólica, a disquesia e os gases, porque tudo a gente classifica como disquesia, ou como cólica, perdão. Ah, tá chorando? É cólica. Então eu quis trazer essa definição para vocês entenderem um pouquinho melhor, e é importante porque quando vocês estão ali diante do paciente, os pais vão começar a relatar algumas coisinhas, e aí você já vai captando, vai dizer, ah, isso é uma cólica, ah, isso é uma disquesia, né? Então, é importantezinho. Existem algumas causas também. Quando a gente vai falar de cólica, existem possibilidades e o porquê aquele bebê ele está ali apresentando esse quadro, ele está apresentando esse desconforto e ali sofrendo com essas dores abdominais, tá? Então, existem algumas causas importantes, eu vou falar de 4 aqui, as principais, certo? E uma delas a gente ouve muito, eu tenho certeza que todo mundo já ouviu falar, que é a questão da imaturidade do sistema gastrointestinal, beleza? Realmente, ela pode interferir, influenciar a esse bebê apresentar realmente uma cólica mais intensa, só que a gente precisa começar a fazer perguntas específicas. Por exemplo, se a maturidade do sistema gastrointestinal influencia diretamente o bebê a apresentar uma cólica, por que o meu filho está apresentando, por que esse paciente está apresentando esse quadro tão intenso e aquele outro paciente ele não apresenta? Ele não sofreu com cólica, ele não está sofrendo com cólica. E esse aqui tá. Já que a imaturidade do sistema gastrointestinal ela é fisiológica e acontece em todos os bebês. Tá? Então, por que uns sofrem mais e outros sofrem menos? A gente precisa começar a fazer esse tipo de pergunta. Porque se fosse normal, é normal, mãe espera que com 3 meses vai passar, era para 100% dos bebês apresentarem cólica, quadros intensos e sofrer com esse desconforto. Mas a gente vê na prática clínica que isso não é verdade. Tem bebês que nunca tiveram crise de cólica. Então a gente tem que começar a se perguntar, tá? Por quê? Porque existe exatamente o que eu falei para vocês, diferentes causas para cólica e existe um peso. Alguma causa pode estar pesando mais do que outra. Por exemplo, a imaturidade do sistema gastrointestinal é uma importante. Se ela de fato for uma causa que está influenciando realmente ali, está pesando muito naquele quadro, ela vai ser a principal. Então o tempo realmente vai ser legal, a gente precisa esperar. Só que, diferente do que muitas pessoas ouvem, diferente do que muitos profissionais falam, não é só esperar que vai melhorar. Tem sim muita coisa que a gente pode fazer, tá? Inclusive posturas específicas que eu vou falar para vocês, massagens específicas, movimentações específicas que faz com que a gente acelere esse processo de maturação do sistema gastrointestinal. Beleza, pessoal? Quando a gente fala dessa imaturidade do sistema gastrointestinal, a gente precisa entender um conceito bem básico que é que o fisioterapeuta tem em mente. Quem trabalha com terapia manual precisa ter isso em mente. O movimento é vida, certo? Lá desde o início da nossa concepção, na questão embriológica, toda a nossa formação do feto, enfim, ela faz com o movimento, através dos movimentos, beleza? Então a gente precisa entender que a questão da maturidade do sistema gastrointestinal, ela precisa ter uma sincronia, certo? E para existir uma sincronia, precisa ter um bom movimento. Então as vísceras elas se movimentam, tá, pessoal? Quando existe uma falta de mobilidade nessas regiões, essa sincronia é perdida, essa mobilidade é perdida e o bebê pode apresentar alguns sinais, certo? E um deles é essa maturidade estar interferindo muito aí nesse desconforto, certo? Quando eu falo de sincronia, um exemplo bem básico, quando o bebê começa a mamar, ele vai mexer toda a musculatura aqui oral, vai mexer toda a musculatura da garganta, o esôfago vai se mexer, certo? A válvula lá do estômago, uma vai se abrir, a outra vai se fechar, tá? Entende que existe uma sincronia dos tecidos e que elas precisam ter uma mobilidade boa, que é para o sistema funcionar legal, certo? Então, se não existe uma sincronia, a movimentação não vai estar boa e essa imaturidade ela pode influenciar muito aí nesses desconfortos, tá? Então, quando a gente vai lá, tá na fase ainda de desenvolvimento embrionário, o feto está se desenvolvendo, a gente fica muito nessa posição de flexão, né? Que é uma posição muito importante, que é a partir dali que vai formar todos os nossos órgãos e o nosso corpo,
beleza? Só que aí a gente nasce, a gente ainda está nesse padrão e isso gera ainda restrições ali no corpo. A gente precisa dar uma mobilizada nessa região, dar espaço para as vísceras se movimentarem legal, certo? É esse movimento, é esse espaço que vai fazer com que essa sincronia visceral aconteça de uma forma melhor, tá? E essa imaturidade do sistema gastrointestinal, ela passe mais rápido. Ou seja, o sistema se amadureça mais rápido e o bebê passe por esse processo o mais rápido possível, beleza? Então a gente precisa ter isso em mente. A segunda causa, que ela é muito importante também, que a gente precisa ficar ligado, é a questão da PLV, certo? A PLV é a abreviação da alergia à proteína do leite da vaca que o bebê tem, tá? Então, às vezes, a proteína, o bebê ele não consegue degradar, ele não consegue quebrar essas proteínas, certo? Lá no intestino, o intestino é muito hipermeável e aí aquilo ali começa a causar um desconforto, a luz do intestino aumenta, cria gases e isso pode apresentar, né, em quadro de cólicas intensas, tá? Então é muito importante, a PLV é interessante, uma dica legal que eu dou para vocês aí falarem para os seus pacientes, para as mamães, é fazer o teste. A melhor forma que a gente tem de saber se a alimentação da mãe está influenciando ou não nas cólicas do bebê é testando. Então é literalmente fazer uma dieta restritiva, cortando derivados de leite e leite por 3 semanas, certo? Passou esses 21 dias, aí a gente reavalia, junto com o pediatra, enfim, no consultório, para ver como é que esse bebê ficou, diminuiu, não diminuiu, pede para essa mãe ficar avaliando e ver se mudou alguma coisa, mas precisa fazer esses testes dessas 3 semanas, beleza? Tem muita gente que fala ainda no consultório que não tem estudos científicos comprovando que a alimentação da mãe ela possa influenciar aí na cólica, mas existe sim, tá, pessoal? Depois eu posso até pegar aqui e mostrar para vocês. Quem quiser aí, fala comigo no direct que eu mando para vocês. Existem estudos fantásticos que falam sim que a alimentação da mãe pode estar influenciando sim nas cólicas dos bebês. Por que eu falei pode? Porque apesar de ter esses estudos falando dessa relação direta, não são 100% dos bebês, tá? Não é todo bebê que a mãe consumiu proteína do leite, consumiu o leite que vai apresentar cólica. Existem bebês que não vão apresentar. Por isso que pode, tá? Porque tem bebês que não é o 100% de certeza. Na saúde, nada é 100% de certeza, beleza, pessoal? Mas já tem aí a literatura falando que tem uma relação direta, sim, da alimentação da mãe, beleza? Então fiquem ligados nisso aí. A terceira causa, e é que ela é muito importante, é a questão da confusão de bico, certo? Então, mamadeira, chupeta, a gente sabe que atrapalha muito essa questão dessa pega do bebê. Pode acontecer aí algum tipo de confusão de bico. O bebê, inclusive, pode perder a amamentação, não querer mais mamar por causa disso. Mas o grande vilão, na verdade, dessa confusão de bico é o bebezinho engolir ar, certo? Então vai entrar ar lá quando ele está mamando, ele está bebendo leite e esse ar vai criar gases lá no intestino. Quando o bebê engole ar, pessoal, vai gerar esses gases no intestino, a luz intestinal ela vai aumentar. Ou seja, o intestino que anatomicamente era para ter, sei lá, a finura de um dedinho, ele aumenta o seu calibre. E esse aumento de calibre vai lá fazer com que estruturas fiquem se roçando uma na outra, né? E isso vai causando um desconforto, pode causar cólica no bebê. Então é muito importante, o paciente chega para você lá no consultório, você avaliar, por exemplo, a pega desse bebê, tá tendo estalido, ele tem um freio curto, isso tudo pode influenciar aí, esse bebê tá engolindo ar e apresentando essa cólica, certo? Ah, mãe, tem um freio curto, já levou no odonto pediátrico, como é que tá essa mamada? Tá estalando demais, né? Bebê que estala demais não consegue vedar, tá entrando ar ali toda hora. Ah, é mista, é uma amamentação mista. Ele mama no peito, mas também tá lá utilizando a fórmula. Vê qual é a fórmula que esse bebê tá usando, vê junto com o pediatra ali se não muda a fórmula, se não é ela que tá influenciando. Hoje existem fórmulas muito caras, sabe? Aquelas com as tecnologias bem boas, que degradam muito bem a proteína, para chegar lá no intestino bem tranquilo, o bebê não ter esse trabalho, não ter desconforto aí nessa degradação de proteína e não causar esses desconfortos abdominais, tá? Mas em cólica e
as fórmulas elas estão muito interligadas, então tem que ficar estudando aí qual é que está dando mais certo para o bebê. Tem bebê que vai constipar, tem bebê que não vai ter refluxo, tem bebê que vai apresentar cólica, tem bebê que vai ficar com mais gases, então é importante você começar a ter essa visão geral, certo? E a quarta e última que eu quis trazer aqui para vocês é a questão das disfunções teciduais, que é o que o fisioterapeuta trata, que é o profissional que trabalha com terapia manual vai tratar, beleza? E essas disfunções teciduais, que são essas restrições que eu canso de falar aqui para vocês no consultório, são aquelas restrições que podem ser ocasionadas desde lá da vida intrauterina. Então, saber como é que foi a gravidez dessa mãe, como é que foi o parto é muito importante, porque essas duas coisas podem estar influenciando, porque em algum momento ali do processo da gravidez ou do parto, o bebê pode ter causado alguma restrição tecidual, alguma disfunção em tecidos específicos que vão irritar nervinhos importantes, certo? Então, nervinhos que estão aí relacionados com o bom funcionamento do corpo do bebê. Nervo vago, certo? Que controla aí as questões no intestino, tanto a motilidade, a questão parasimpática, esse nervo que está aí trabalhando na metade do intestino, né? Em 1/3 dele. As tensões pélvicas, por exemplo. Então, se a gente vê que um bebê tem muita tensão na região pélvica, a inervação ali daquela lombar, daquela região, vai estar influenciando também, porque é dali que saem os nervinhos que inervam a outra parte do intestino, certo? Tensões em base de crânio, foi um parto cesárea, foi um parto difícil, precisou usar fórceps, precisou usar a ventosa, o trabalho de parto foi difícil, foi demorado, essa mãe usou miso, usou ocitocina. Por que tudo isso é importante? Porque a gente sabe que quando a mãe utiliza esses meios, a contração ela é muito mais vigorosa, diferente do que aquela contração fisiológica que a mãe tem. Quem é mãe aqui sabe do que eu estou falando, né? Que começou o trabalho de parto, depois teve que induzir, tomou ocitocina ou miso, né? Muito diferente as contrações. Então a contração, quando ela é induzida, ela é muito mais forte, ela é muito mais vigorosa. Então, se for um parto difícil, essas contrações, lá no crânio do bebê, na região pélvica, enfim, podem ser disfunções causadas aí nessa questão do parto que está influenciando nessa cólica desse bebê. É o que a gente trata. E pela experiência clínica, pessoal, a grande maioria vai estar influenciando aí uma boa parte das cólicas que a gente vê no consultório, certo? Então é muito importante a gente ter isso em mente. Foi um parto difícil, precisou usar fórceps, né? Aquele aparelhozinho lá. Se precisou usar fórceps, a gente já sabe que esse bebê estava numa posição não fisiológica lá dentro da barriga. Se ele adotou uma posição não fisiológica, por que foi? É um bebê grande demais? É uma mãe que tinha uma restrição? Essa barriga não cresceu? Ele estava com pouco espaço? Tinha muito líquido amniótico? Pouco líquido amniótico? Tudo isso são questões que podem influenciar diretamente em esse bebê desenvolver aí alguma disfunção, beleza? Então é importante você conhecer o histórico dessa mãe e é importante a gente ter isso em mente, porque a gente consegue ajudar muita gente em relação a isso, beleza? Como eu falei para vocês, que existe muita coisa que a gente pode fazer para conseguir tratar esse bebezinho, tanto na questão da terapia manual, que é o que a gente trata, essas disfunções teciduais, mas também existem estratégias que a gente ensina para esses pais. Esses pais podem fazer em casa que vai ajudar. Então, na literatura já tem muito descrito a questão do tummy time, que não vai ajudar só na questão do desenvolvimento motor do bebê, mas também ajuda na questão do aceleramento, do amadurecimento do sistema gastrointestinal. Lembra que eu falei para vocês lá atrás que o movimento é vida e que toda a nossa formação do nosso corpo, desde o período embrionário, é feita através do movimento, certo? O desenvolvimento do nosso corpo, a formação dos nossos órgãos, é um movimento que está acontecendo, certo? Então esses movimentos eles são muito importantes, beleza? E aí, quando a gente nasce, a gente precisa ter uma boa mobilidade no sistema visceral. Como eu falei para vocês, mobilidade, trabalhando junto com a sincronia, que é o que faz esse aceleramento desse sistema gastrointestinal. E é muito importante. Então, quando a gente faz o tummy time, que é botar o bebezinho de barriguinha para baixo, essa postura, essa posição vai facilitar
e ajudar movimentos do sistema visceral a acontecerem, certo? Então vai trabalhar questões de vísceras que não estão se movimentando tão bem, certo? E vai facilitar vísceras que não estão se movimentando. Então vai ajudar nesse processo, vai melhorar essa questão da movimentação visceral e vai melhorar essa questão dessa sincronia. Então isso é muito importante. Então é orientação básica para todos os pais que chegam no meu consultório. Quem é meu paciente sabe disso. Eu falo da importância do tummy time, eu ensino como fazer o tummy time, tá? Então em bebês abaixo de 4 meses é interessante que esse bebê fique pelo menos 10 minutinhos por dia no tummy time. Acima de 4 meses, pelo menos 20 minutos por dia, tá? E aí você dá orientação, não necessariamente precisa ser os 10 minutos corrido, pode ser picado, tá? O bebê não vai conseguir ficar 10 minutos de vez, 20 minutos de vez. Você vai oferecer essa posição várias vezes ao dia, tá? Então colocou lá o bebezinho e sempre numa superfície mais rígida, tá? Tatame, tapetezinho interativo, nada de cama, superfície mole que não dê estabilidade, certo? Superfície rígida é mais importante e é mais legal aí para esse paciente, tá certo? Então, oferecer pelo menos 5 vezes no dia essa posição. Tenta juntar todas as vezes no final do dia, dar os 10 minutinhos lá. Porém, a frequência é muito mais importante do que o tempo, tá? Então, você oferecer várias vezes essa postura para esse bebê, fazer com que ele passe por essa postura durante o dia, é muito mais importante do que ele conseguir ficar muito tempo lá, tá certo? Então colocou, deixa o tummy time lúdico, brinca com ele, chama a atenção, chama a atenção com brinquedinhos, com som, com coisas coloridas, enfim, deixa esse momento divertido para ele conseguir ficar mais tempo lá, tá? Então isso vai ajudar no desenvolvimento motor do bebê, controle cervical, todo o desenvolvimento neuropsicomotor do bebê começa a partir do tummy time, então ele é muito importante, certo? E também já é descrito na literatura que ajuda nessa maturação do sistema gastrointestinal. Então se a gente sabe que a imaturidade do sistema gastrointestinal está realmente ligada aos quadros de cólicas, lógico, tem bebê que apresenta muito mais, tem bebê que apresenta muito menos, então é uma orientação que precisa fazer parte do dia a dia daquela família, tá? Então é muito importante. E é legal isso, pessoal, vocês darem e mostrar a importância disso para as famílias, porque a gente vê muito no consultório bebezinho que chega com 3 meses, hoje mesmo eu atendi um com quase 3 meses, que nunca foi colocado aí no tummy time, certo? Então isso atrapalha totalmente o desenvolvimento motor dessa criança, beleza, pessoal? É muito importante, tá? Quem tiver pergunta, pode ir mandando aqui que eu vou conversando com vocês, tá? Ver se alguém mandou alguma coisa aqui. Se tiver dúvida, podem mandar, que a gente vai respondendo agora. Deixa eu ver. Beleza? Então entende a questão que eu falei para vocês que, de fato, a imaturidade do sistema gastrointestinal ela pode estar ligada, sim, ao quadro de cólica do bebê, mas a gente precisa se perguntar e ser crítico na questão de, se a imaturidade ela está influenciando, porque tem bebê que sofre e tem bebê que não, porque o meu está sofrendo muito, de minha amiga não teve crise de cólica, tá? Porque existem essas diferentes causas que eu falei para vocês, existe o peso, então possa ser que em um bebê essa imaturidade ela esteja pesando muito mais do que as disfunções teciduais, né? Disfunções osteopáticas que a gente chama também, certo? Então tem bebê que as disfunções teciduais, essas restrições no corpo que eu falei para vocês, vai estar pesando muito mais do que essa imaturidade do sistema gastrointestinal. Então vocês precisam dar esse conhecimento para essas famílias, para ela reconhecer o filho delas, né? E aí a gente sai desse looping de esperar, de achar que é normal e é assim mesmo que com 3 meses vai passar. E não tem nada do que se fazer. Não, tem sim. É a imaturidade do sistema gastrointestinal, vamos fazer tummy time aí nessa criança, né? Pelo menos 10 minutinhos por dia. Bora fazer massagenzinhas, dar uma mobilidade nessa região, tirar essas tensõezinhas. Isso vai ajudar a acelerar esse processo. Certo, pessoal? Então é muito importante. Beleza? Saiam dessa de, é assim mesmo, com o tempo vai melhorar. Não existe. Tem como alternativa, sim, muita coisa para a gente fazer para ajudar esses bebezinhos que estão sofrendo.
Pessoal, quem tiver alguma coisa, vai falando aí que eu vou respondendo, beleza? Quem não tiver nada, eu acho que a gente chegou no fim, certo? Da nossa live, beleza? Eu acho que tem uma pergunta aqui agora. Mandaram aqui uma pergunta. Doutor, o senhor trata problema de gases no bebê? Sim, a gente ajuda, tá? Como eu falei para vocês, os gases eles acontecem e é fisiológico até certo ponto, tá? Então o bebezinho, ele apresentar gases lá na hora da digestão, na hora de evacuar, isso é comum, beleza, pessoal? O que não pode é o bebezinho ficar se contorcendo, sentindo dor, a gente vê aquela barriga sempre distendida, a gente tenta entender o que é que está acontecendo aí, libera restriçõezinhas no corpo que podem estar influenciando e dá orientações para os pais aí fazerem em casa algumas coisinhas também que vai ajudar muito, beleza? Jaine, algum remédio que o senhor me indica? Essa questão da medicação ela é mais específica para o pediatra, tá? Então, você pode tirar essa dúvida aí com o seu pediatra, tá? É a área dele. Eu trabalho mesmo só com terapia manual, então eu uso mais as mãos aí no meu tratamento, com raciocínio clínico, essa questão de medicação é só com o pediatra de vocês, tá certo? Medir cabeça, questão de medicação, ver o desenvolvimento do corpo, ganho de peso, tudo isso são rotinas, tá, pessoal? Consultas de rotina que vocês devem ter com algum profissional pediátrico, médico, tá certo? Quem tiver mais dúvida pode ir mandando aí, que eu vou respondendo todo mundo, beleza? Então acho que eu deixei claro a mensagem que eu queria trazer para vocês, certo? Da importância que existem causas diferentes aí para o bebê desenvolver a cólica, que todas elas a gente consegue sim ter alternativas para ajudar esse bebê, mesmo que seja a questão da imaturidade do sistema gastrointestinal, que é o que a gente ouve muito, certo? Muitos profissionais falam para as famílias que é imaturidade, que é só esperar que com o tempo vai passar, tá? Mas pelo contrário, tem muita coisa para se fazer sim com esse bebezinho, que vai ajudar ele a passar por esse processo com menos desconforto e mais rápido, tá certo? E é a gente conhecer o nosso filho, conhecer esse bebezinho, conhecer o nosso paciente, saber o que de fato ele está apresentando, se é uma cólica, se é disquesia, se é gases, para fazer um tratamento mais assertivo ali para ele, tá bom? Chega da gente falar sempre, dizer que tudo é cólica quando o bebê está chorando. Quando a mãe consome frutas ácidas, pode causar cólicas no bebê? Girlane, aquela coisa que eu falei para vocês, em relação aos estudos, o que é que a literatura fala? Que a alimentação da mãe pode sim estar influenciando na cólica do bebê. O bebê ele pode ter intolerância a outros tipos de alimento, não necessariamente precisa ser só a proteína do leite, tá certo? E os derivados. Ele pode ter outros tipos de intolerância. Então, sim, a alimentação da mãe ela pode influenciar. Você o que precisa fazer? Conhecer. Conheça você, conheça seu bebê, veja como é o comportamento dele, você comeu tal coisa específica, mudou alguma coisa, o comportamento, aumentou os desconfortos, enfim, vai observando. A melhor maneira da gente descobrir esse tipo de coisa realmente é observar e ver se mudou alguma coisa, beleza? Até na PLV, a gente está desconfiando se o paciente é APLV ou não. A melhor forma da gente discutir e descobrir esse processo é realmente fazendo essa restrição alimentar de proteína do leite, dos derivados do leite, certo? E observar por 3 semanas, esses 21 dias, tá? Não adianta ser menos e nem mais. Observa essas 3 semanas e vê o que é que acontece aí. Mudou alguma coisa? Poxa, então tá influenciando. Mesma coisa com outros tipos de alimentação. Tudo ok? Quem tiver mais pergunta, pode ir mandando aí. Eu acho que tem um aqui.
Ah, tem uma bem legal aqui, doutora Mônica. Doutora Mônica perguntou: mamães que precisam de repouso na gestação, os bebês têm mais propensão a ter um desenvolvimento gastrointestinal mais tardio? Olha que interessante. E por isso que eu falei para vocês do segredo, né? Da gente conhecer lá o histórico da gravidez dessa mulher. Porque realmente uma mãe que precisou daquele repouso, teve um deslocamento de placenta, enfim, alguma complicação e precisou ficar naquele repouso absoluto, ou repouso por vários meses, vai ser um bebê que se movimenta menos lá na barriga. Se é um bebê que se movimenta menos, significa o quê? Mais compressão, mais tensão em cima desse corpo. Mais tensão é mais o quê? Mais disfunção. Então pode sim influenciar, beleza? Tanto em aumento de tensões específicas e generalizadas nesse corpinho, tá certo? Como também essa questão do desenvolvimento e da maturação do sistema gastrointestinal, beleza? Como a gente sabe que o movimento ele é muito importante para a maturidade de todos os sistemas, se esse bebê se movimentou pouco, está influenciando diretamente, beleza? Deixa eu ver se tem mais alguma. Oi, Karine, boa noite, tudo bom? A gente tá falando de desconfortos abdominais, cólicas. Se sua pergunta não fugir muito desse tema, pode perguntar, tá? Tô aqui lendo o comentário de vocês, pode fazer sua pergunta. Se eu souber responder, eu respondo sim, tá? Se quiser perguntar, Karine, pode perguntar. Pessoal, então é isso. Eu acho que todo mundo já perguntou. Karine falou aqui, certo, em relação à cabeça do bebê. Vai, Karine, joga duro. Manda aí que eu tô à disposição. Se eu souber responder, respondo aqui agora. Pessoal, essa live vai ficar salva, tá? Quem chegou depois ou quem quer mandar para alguém, sei lá, um amigo, alguma amiga, amigo, alguma mamãe, pode dizer que vai ficar salva, tá? A gente vai postar. O meu bebê nasceu com a cabecinha um lado maior que o outro, certo? Talvez seja uma plagiocefalia, assimetria craniana que a gente chama, certo? Você quer saber mais alguma coisa específica? Passei no pediatra, ele disse que mudaria com o tempo. Infelizmente a gente lida com esse tipo de informação errada todos os dias no consultório, tá? Por isso que é importante a gente estudar muito, pessoal, para saber orientar de verdade essas famílias e esses casos, tá? Não é verdade. O tempo não melhora as assimetrias cranianas, certo? O tempo não melhora as plagiocefalias, pelo contrário, elas podem aumentar esse tipo de amassadinho. E as plagiocefalias, ela não é só uma questão estética, certo? Ela pode ter muito prejuízo aí na vida do bebê. Já tem estudos, a literatura já comprova isso. É uma relação direta com atraso do desenvolvimento motor, com atraso de fala, certo? Com problemas visuais como estrabismo, miopia, astigmatismo, tá? Questões de oclusão dentária, né? Assimetrias de face, tudo isso já está relacionado aí com as plagiocefalias, certo? Só para você ver como não é algo novo. Então, um neurocirurgião francês pegou vários bebês com assimetrias cranianas
nos primeiros meses de vida e avaliou 5 anos depois, e ele viu que esses mesmos bebês, 5 anos depois, ainda estava lá a assimetria craniana, ainda estava lá a plagicefalia, beleza? Então, infelizmente, é uma informação que passaram para você que está errada e desatualizada. A gente antigamente falava muito isso, que as assimetrias com o tempo melhoram, o tempo vai esconder, é só estética, não se preocupa, mas a literatura está aí, os estudos estão mostrando o contrário, tá certo? Então, se você tiver a oportunidade, eu não sei se você é daqui, mas se for de outra cidade, me manda um direct que eu te posso indicar para ir em algum profissional que trabalha com isso, beleza? Show de bola, Karim. Isso é uma orientação importante. Se o bebê ele tem um amassadinho na cabeça, provavelmente é uma consequência dessa preferência posicional, certo? Que você está falando. Se ele tem uma preferência posicional, é porque ele tem algum tipo de torcicolo congênito. O que é torcicolo? É o bebê não conseguir girar a cabeça para o lado contrário. Então a gente precisa tratar o torcicolo. A assimetria, na verdade, ela é uma consequência, tá certo? Então, mesmo que você vá, mude lá, é preciso dar uma avaliada específica para ver como é que está a mobilidade aí dessa região, se existem outras tensões no corpo que está influenciando esse bebê, sempre querer ficar olhando para um lado, que é o que causa as plagiocefalias posicionais, beleza? Se o alimento me dá gases, dá no bebê também. Se provavelmente você não digere tão bem, eu acho que é uma coisa que você não deve comer, né? De uma forma geral, mesmo que você não esteja amamentando. Mas às vezes acontece da gente, né? A gente sabe que o ser humano é isso. A questão da alimentação ela é muito difícil, a gente não consegue se segurar. Mas não necessariamente, não sei. A gente só vai saber mesmo se você realmente observar, certo? Coma, veja como é que seu filho vai se comportar depois que você consumiu esse alimento, tá certo? Mas se te faz mal, mulher, não come não. Bebê APLV, quadro de golfo, estava controlado com a dieta, mas voltou a golfar muito. Pode ter relação também com refluxo? Dieta teve furo leve que antes não apresentava golfo. Bebê APLV, quadro de golfo estava controlado com a dieta, mas voltou a golfar muito. Certo, se foi um furo, né, assim, esporádico na dieta, não é para isso ficar acontecendo e não voltar. Se foi só em um momento ali que você furou a dieta, ele pode sim passar por esse processo, mas depois se regulariza, fica tranquilo, certo? Se está acontecendo ainda regurgitação muito frequente, voltou a acontecer, é bom dar uma investigada, é bom ver o que é que está acontecendo, tá certo? Mas pode ter relação sim com essa saída da dieta. Alguém tem mais alguma pergunta? A partir de quanto tempo posso colocar o neném de bruços para se exercitar, certo? Eu dou a orientação no meu consultório que desde os primeiros dias de vida, tá? Eu falo que sempre espera só o coto umbilical cair, geralmente cai aí com 7, 10 dias, né? E depois disso pode jogar duro aí no tummy time, certo, pessoal? Lembrando que o tummy time não necessariamente precisa já ser no tatame, certo? O tummy time pode começar no colo de vocês deitados, o bebê deitado no colinho de vocês, de barriguinha para baixo, vocês conversando com ele tentando levantar a cabecinha. Pode ser no braço, o bebê de bruços aqui, alguém chamando a atenção dele para ele levantar a cabecinha. Tudo isso já é tummy time, beleza? E aí vai evoluindo aos pouquinhos lá para o tatame, para o tapete interativo. Mas desde os primeiros dias de vida, você já pode fazer. Jamilhote, já era para ter marcado consulta. Em breve vai fazer novamente para ter esse atendimento. Show de bola, vai ser um prazer, Jamil, atender vocês. E volta a dieta aí, joga duro. Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Quem quiser perguntar, que eu vou já sair. A gente já está em 45 minutos de live.
Beleza, então vou lá, pessoal. 45 minutos de live. Muito obrigado pela audiência aí de vocês. Quem tiver alguma dúvida, me manda mensagem, me manda aí direct. Quem me segue sabe que eu converso muito com vocês aí pelo Instagram. Tiro muita dúvida. E se vocês quiserem algum tema específico, quiser que eu fale alguma coisa específica, me manda essa sugestão aí no direct que eu faço live. Lembrando que as lives são todas as semanas, segundas e quinta-feiras às 19h47. Quinta-feira tem mais uma, beleza? Valeu, abraço. Mesmo tendo nascido prematuro, obrigado por me responder. Laís, caiu o cotinho umbilical, não tem problema nenhum, tá? Veja como referência o coto umbilical. Caiu o coto umbilical, já pode fazer, tá certo? Tummy Time é saúde, pessoal. A gente tem muito medo de fazer o Tummy Time, mas ele é o exercício mais importante para todo bebê, tá? Inclusive, foi pela questão da orientação da Sociedade Americana de Pediatria de botar o bebê de dormir de barriguinha para cima, para evitar a morte súbita, que aumentou em 600% aí as assimetrias cranianas, porque foi mal interpretada essa informação pela população e até pelos profissionais de saúde. Então as pessoas pararam de colocar o bebezinho de bruços, tá? Porque acham que é proibido, não pode, faz mal. E aí aumentou em 600% as plagiocefalias. Então você vê como é importante aí essa postura, beleza? Então é isso, pessoal, muito obrigado. Um abração aí para vocês e quinta-feira tem mais. Valeu, um abraço.